Oi, boa noite. Meu nome é Kevin. Hoje eu vou abrir aqui a apresentação, né, falando um pouco do Memorial da Resistência de São Paulo, que preserva as memórias da resistência e da repressão política que ocorreu aqui no estado de São Paulo, né? Eu vou estar falando um pouco sobre as exposições de longa duração, né, e um pouquinho sobre o seu significado no memorial. Bom, as exposições de longa duração, né, ela volta-se para o histórico do edifício e seus respectivos desdobramentos de controle, repressão e resistência, né? Além da exposição de longa duração, a gente também tem a exposição temporária, né, que utiliza-se dos argumentos das exposições de longa duração para poder efetuar futuros trabalhos, né, com as suas exposições temporárias. Além disso, também são realizadas exposições itinerantes, né, que são acompanhadas de coletas de testemunhos e de ações educativas e culturais, dentre outras atividades de pesquisas, né. Enfim, essa exposição de longa duração, ela está abrigada em parte do antigo espaço carcerário, né, e o seu roteiro atualmente é expositivo e está organizado. Bom, o primeiro módulo, né, fala um pouco sobre o edifício e suas memórias. Nesse espaço se articulam duas informações. De um lado, a cronologia de ocupação do edifício, desde sua construção até a atualidade, né? E do outro, um vídeo que apresenta a história e estrutura do DEOPS SP. E essa apresentação acontece em tópicos que evidenciam suas diversas ramificações com instâncias do poder para o controle e repressão dos cidadãos. Quando a gente parte para o próximo módulo, né, que, que é o módulo B, ele vai trabalhar um pouco sobre o controle, repressão e resistência. Então, o que a gente vai ver nesse módulo é o tempo político e a memória que evidencia as noções, as estratégias e os fatos relativos ao controle, certo? Bom, nesse módulo, né, configuram-se abordagens que ficam na sala, que se contextualizam neste espaço prisional no âmbito do Brasil republicano, né? Então são apresentadas por meio de um equipamento multimídia e por uma cronologia, desculpa, dentre outros recursos. Esse é o módulo B. Quando a gente adentra o módulo C, né, a gente vai ter uma construção da memória, o cotidiano nas celas do DEOPS SP. A gente vai ter também à tona o conjunto prisional, né, que é composto por 4 celas, um corredor principal, né, que é para o banho de sol, e em cada um dos espaços, né, há painéis e outros suportes, né, audiovisuais que apresentam desde o processo de implantação do memorial aos testemunhos sobre o cotidiano na prisão. E quando a gente parte para o último módulo, né, que é o módulo D, a gente vai ver a carceragem, né, desculpa, da carceragem, né, ao centro de referência. Como assim? Neste espaço, né, eles vão oferecer a possibilidade de aprofundamento temático, né, por meio da consulta a banco de dados referenciais, além de uma amostragem de objetos, documentos provenientes do fundo do DEOPS mesmo. Toda a experiência que você tem dentro do memorial não é simplesmente para vocês entrarem, lerem e saírem de lá sem nenhuma informação, né? Além de vocês terem uma experiência audiovisual, terem uma experiência de leituras bem legais dentro do memorial, você vai ter uma experiência bem vívida, né, dentro do memorial, porque simplesmente o que eles querem que vocês enxerguem a partir do momento, sintam, né, quando entrarem no memorial, é tudo aquilo que os prisioneiros dentro do DEOPS passavam, né? Então, quando você entra dentro do memorial, tudo você vai ver relatos, você vai ouvir relatos, né, realmente, dos ex-presidiários, relatos que se passam dentro das celas. Dentro das celas você tem as paredes rabiscadas com escrituras dos presidiários, né? Você tem um corredor onde nele há um espelho. Esse espelho é simplesmente para você
poder se enxergar naquele corredor, né? Então, assim, é uma experiência mesmo para que você reflita bem e sinta, né, tudo que as pessoas estão passaram, né, ao entrar naquele local, né, como um lugar de repressão política. Das exposições de longa duração do memorial, né? A Lau vai continuar daqui falando um pouco mais sobre o Memorial da Resistência com vocês. Olá, boa noite. Aqui quem está falando é a Lauana. E como o Kevin apresentou, nós estaremos falando sobre o Memorial da Resistência. E para adentrar um pouquinho na proposta do memorial, do espaço, a gente precisa entender um pouquinho os contextos históricos que fazem parte da exposição. Em relação ao memorial, é importante pontuar que hoje ele está localizado na região central de São Paulo, na Luz, né, no Largo General Osório, na Vargem Santa Efigênia. E apesar de estar posicionado nessa região, hoje a gente pensa na região como um lugar perigoso, né, no centro velho de São Paulo. Quando a gente pensa na Luz, a gente remete à Cracolândia. A gente tem que pensar nesse espaço por todo o seu contexto, né? Por isso que eu falo de contextos históricos, porque esse espaço já serviu até hoje para 3 finalidades. E é sobre elas que a gente vai focar agora. É importante começar a caracterizar o espaço, pontuar o espaço, como um espaço temporal. Então, aqui nós temos 3 temporalidades que estão descritas. Né? Então, eu coloquei aqui de 1910 a 1914 a construção de um centro comercial que vai servir de apoio a essa necessidade aí de exportação em território nacional de produtos que vão ser comercializados durante a Primeira República. Esse espaço ele vai funcionar de 1914 até 1938 com a criação do DEOPS. O DEOPS é sigla para Departamento Estadual de Ordem Política e Social. Esse espaço ele começa a funcionar como DEOPS por conta dessa desestruturação da antiga comercialização que era necessária durante essa Primeira República e por conta da mudança no cenário político, que é muito forte, como a gente bem sabe, com a Revolução ao golpe de 30. E aí com toda a estruturação da Era Vargas. O DEOPS ele é construído, e aí a ideia de DEOPS, não o prédio, porque o prédio já está lá, é construído visando a segurança nacional. Né? Então, o que é essa segurança nacional? A pauta do Estado de garantir a sua segurança contra um inimigo interno ou externo que esteja indo contra a política vigente. Aqui, no caso, é uma política ditatorial capitalista. Né? Então, esse Estado ele vai priorizar a segurança do capitalismo aí, desse modelo de sistema econômico e político que vai ser uma ditadura. Portanto, as personificações que serão presas nesse lugar vão ser caracterizadas de presos políticos, né? Porque eles vão estar indo contra essa política vigente, contra o que está sendo colocado. Né? A gente vai falar um pouquinho sobre presos políticos daqui a pouco. O foco vai ser um pouquinho maior. Então, passando aí da Era Vargas para a ditadura, em 1969 são estruturados os DOPS, tá? Que são Departamentos de Ordem Política e Social. Esses departamentos, eles já têm uma política de segurança nacional que é mais integral, ela está mais colocada na sociedade, ela consegue se concretizar com mais facilidade, tá? Por conta que é uma ideologia que ela vai começar a se estruturar na década de 1940 para se perpetuar, entre aspas, na ditadura militar. Então, esses órgãos de segurança, eles estão muito mais preparados para fazer essas capturas desses seres subversivos aí que vão estar dentro desses departamentos de segurança, tá? Por que muda, então, de DEOPS para DOPS? O DEOPS, como a gente pode ver, é um departamento estadual de ordem política e social, enquanto o DOPS ele é um departamento de ordem política e social. E aqui vocês podem perceber que eu coloquei aqui que ele passa a ser regido por órgãos governamentais, e eu coloquei entre aspas de alta patente. Por quê? Porque esse departamento estadual
que seria o DEOPS, ele vai ser regido por delegados e pela polícia, que faz parte da ordem de pequenas regiões, né, desses estados. Enquanto que na ditadura militar, esses departamentos eles passam a ser regidos por esses cargos de mais alta patente. E aí surgem os generais. Então, por exemplo, o Fleury aqui em São Paulo e o Ustra no Rio de Janeiro. Mas já que nós estamos falando de São Paulo e Rio de Janeiro, é importante pontuar que aqui em São Paulo o DEOPS continua com o nome de DEOPS, mas no Rio de Janeiro ele muda para DOPS, mesmo que essa mudança de vigência ela continue. Tá? Então é importante caracterizar essas duas questões também. É interessante pontuar uma coisa, que quando eu falo de seres subversivos, é a colocação do Estado perante essas pessoas, tá? Que não vão ser consideradas pessoas, e sim objetos subversivos, e não algo que realmente se acredita ideologicamente. Só para não ter nenhum tipo de equívoco em relação ao termo. É importante falar sobre isso, né? Quando a gente fala sobre o Memorial da Resistência, a gente está falando da recriação de um espaço. Né? Então, o espaço do Memorial ele foi recriado para uma finalidade de trazer ao visitante a sensação do preso político. Então, é interessante voltar a esses contextos históricos para que vocês, que são nossos colegas, compreendam a proposta do museu. Não é para fazer apologia à temporalidade nem nada disso. A gente está só remontando aí todo o cenário para que vocês entendam a proposta. Bom, então, entendendo que esse espaço ele é um espaço temporal, nós precisamos entender que ele também é um espaço de memória. Então, por que esse espaço de memória? A gente sabe que, e como eu pontuei anteriormente, e nesse primeiro tópico eu friso também, que os DEOPS e DOPS eles vão funcionar como porões da segurança nacional. E por que porões? Né? Quando a gente tem um porão, geralmente quando nós vamos em casas que tem porões, o que fica no porão são coisas que não podem ser vistas, né? Geralmente é um lugar de depósito. E é justamente essa a ideia, né? Que esse espaço ele seja um depósito para esses presos políticos, para que as pessoas não saibam o que realmente acontece ali. As pessoas sabem que é uma prisão, sabem que quem está preso ali supostamente fez algo de errado, sabem que as pessoas que estão ali foram torturadas, mas isso é escondido, né? Funciona como um esconderijo. Por isso, aqui não é uma coisa que eu estou caracterizando, é algo que vocês podem encontrar no livro da Maria Helena Moreira Alves, O Estado e a Oposição no Brasil. Ela fala sobre esses porões da segurança nacional. Então, é interessante caracterizar isso num primeiro momento. Então, sabendo que esses espaços eles funcionam como porões, né, portanto esconderijos, nós temos que caracterizá-los, acima de tudo, enquanto prisões antidemocráticas, que realizam práticas antidemocráticas acerca desses presos políticos que ali estão. E falando em presos políticos, né, nós já sabemos que essas pessoas elas não necessariamente cometeram crimes e ainda assim são vistas como figuras subversivas e tratadas como objetos, não como seres humanos. E essa é a principal questão a se colocar quando a gente fala de prisões políticas. Essas pessoas elas vão passar por um processo de desumanização. E o que o espaço está querendo colocar ali é trazer essa humanização para esse ser humano. Falar que quem estava preso ali era um ser humano, que não necessariamente cometeu um crime e que mesmo que tivesse cometido, não precisava ter passado por tortura, porque isso é desumano, isso vai contra os direitos humanos. Tá? Então é algo que sempre é colocado ali. Principalmente na visita guiada, é muito falado sobre isso. E quando você vai ali na cela que você consegue ouvir os relatos, isso também é muito colocado, da desumanização que foi feita e da humanização que é colocada agora.
Então, aqui a gente consegue começar a montar aí esse espaço como espaço de memória, trazendo essa memória aí do preso político e não mais do algoz, que tanto era colocado então, anteriormente. A gente consegue começar a visualizar por que esse espaço é utilizado como um memorial e não como um museu. É feita uma recriação do espaço e uma imersão no próprio espaço e no que ali foi cometido. Então, as pessoas que estão ali, elas conseguem ter essas sensações ali dentro, conseguir sentir um pouco do que foi sentido ali, esse peso e tudo mais, né? Então, foi feito todo um remonte do espaço, e a gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco, para que houvesse essa imersão. Então, não necessariamente se precisam de mais objetos para que isso seja realizado, e sim o próprio espaço. É um remonte de memória, é uma nova formulação da memória social. É algo novo, que remonte os direitos humanos, que remonte ali o que foi escondido nesses porões, numa nova perspectiva. Né? Por que recriar esses espaços? Essa recriação do espaço, essa reformulação do espaço, ela funciona para que as pessoas que estejam ali percebam que esse tipo de situação nunca mais pode acontecer. E falando isso no nosso contexto, é muito importante que as pessoas tivessem esse tipo de consciência, soubessem que todos enquanto cidadãos, têm direitos humanos estabelecidos e que isso não pode ser violado de qualquer maneira. Essa é a proposta do espaço, da fixação da ideia de que os direitos humanos nunca mais podem ser violados nesse país. Para as pessoas terem essa noção, quando estão ali dentro. Essa acho que é a principal questão. Então aí a gente consegue fechar essa ideia de espaço de memória, de espaço de recriação de memória. A gente se sente ali inseridos em uma memória social efetivamente quando estamos ali dentro. Então é algo que é muito importante de ser frisado. Então, passando para esse novo slide, nós temos aqui, em um slide, uma foto de uma maquete de como seria o DEOPS, e em outro nós temos um desenho de como foi remontado o memorial aí acerca do que era o DEOPS. A gente pode perceber que há um recorte, uma delimitação espacial menor, muitas celas não existem mais, assim como demais espaços, e que além disso, o espaço ele foi um pouco modificado. E por conta de toda a sua estruturação e tudo mais, e do abandono do espaço. Esse espaço ele foi abandonado por uma determinada temporalidade e só muito recentemente ele conseguiu se estruturar enquanto um memorial. Então é importante lembrar isso, que ele sofreu um remonte e o que lá tinha, muito foi tirado. Então os relatos que se tinha na parede originais foram raspados, os caras não iam deixar, os caras no caso os militares, não iam deixar esse tipo de fonte aí tão escancarada para nós, Então, isso foi retirado e depois, com toda a metodologia aí de utilizar os relatos de quem lá esteve, de como era o espaço, foi feito esse remonte, tá? Ele também não é feito de qualquer maneira. Então é só para vocês terem mesmo uma noção de como era o espaço e como ele ficou e como foi feita essa modificação. Bom, para trazer um pouco dessa imersão proposta pelo espaço, nós trouxemos aqui 3 vídeos pequenos, disponíveis até no YouTube, na página do YouTube do Memorial da Resistência. São recortes, tá, de vídeos inteiros, vocês podem ter acesso a esses vídeos lá no Memorial, é só para instigar mesmo vocês a irem lá. Então são 3 vídeos curtos aí de 2, 3 minutos, e o primeiro é da historiadora Gabriela Aider. Ela é especialista em museologia pela USP também. E aí ela fala um pouco brevemente sobre a questão dos direitos humanos em museus. Ela fala sobre o Memorial da Resistência, principalmente, mas ela também fala sobre o Museu Afro-Brasil e sobre o Memorial da Imigração. Nós temos também os relatos de José Olavo, que foi integrante de militância contra a ditadura e foi preso político. Ele fala um pouco sobre o desaparecimento de presos políticos no período e sobre as sensações que isso lhe causou durante a vida. E José Alberto Urbinati, que fala sobre a ex-militância dele e que ele foi preso político também, mas ele foca aí sobre as torturas psicológicas sofridas no DEOPS.
Então nós esperamos que vocês tenham entendido a proposta do museu e que vocês consigam sentir aí um pouquinho do que é esse remonte de memória, porque o museu ele é colocado enquanto um memorial, tá? E como é feita essa imersão aí dos visitantes, só um pouco, né? A proposta que a gente tinha para fazer presencialmente era um pouco melhor, mas como essa é a nossa única opção, então nós esperamos que vocês tenham entendido e tenham gostado. Agradecemos pela participação de todos e esperamos que todos se cuidem aí durante esses tempos difíceis. Uma boa noite. Então, isso é uma coisa que eu discuto muito. A gente participa de um grupo na Secretaria da Cultura que reúne educativos dos museus da Secretaria. A Pinacoteca tá, a Memorial tá e tantos outros estão. E a gente eles têm uma campanha que chama Sonhar o Mundo, acho que 3 ou 4 anos, que é de direitos humanos nos museus. E sempre algumas instituições estão mais à frente, o Memorial é uma delas. E eu questiono muito isso porque eu acredito que, independente da tipologia da instituição, qualquer instituição educativa, cultural, ela tem um papel muito direto assim, inquestionável relativo à questão à promoção dos direitos humanos, né? Então, assim, não acho que só o Memorial, ou o Museu Afro, ou o Museu da Imigração tratem desses temas, talvez tratem mais, obviamente, desses temas. Mas eu, como uma educadora de um museu de artes visuais, trabalho muito com isso. Então, quer dizer, o desafio continua sendo um desafio, né? Como a gente vai trabalhar para fortalecer esses direitos junto ao público e junto às próprias instituições, né? Então, nesse sentido, a gente também teve recentemente um projeto em parceria, o Educativo da Pinacoteca e do Memorial, de fazer uma formação muito rápida com uma parte da equipe de funcionários das duas instituições sobre direitos humanos, porque, na verdade, não é nem que eles são desconhecidos da maior parte das pessoas, né? Quer dizer, as pessoas nem se dão conta que algumas questões são direitos humanos básicos e fundamentais, né? Então, quer dizer, o buraco é super mais embaixo, né? E como lidar com isso de uma maneira que também não seja muito doutrinária, quer dizer, né? Que seja agradável e palatável para os nossos visitantes e para os nossos colegas de trabalho também, principalmente no contexto onde a gente está, né? Que a gente está numa região da cidade que também tem uma série de questões, onde algumas violações de direitos ficam muito evidentes, né? Então, como a gente se preparar também para lidar com essas questões, como profissionais de museus, né? Mãe todo dia me ligava depois que eu saí da prisão. A Eleni foi vista em Montevidéu, não sei o quê. Um cara amigo da família, conhece ela desde menina, tem certeza que é ela. Outro dia a Eleni foi vista não sei aonde, queria que eu ia atrás, que eu fosse atrás. Eu não quis ir para o Uruguai, ela brigou comigo. Eu falei, não vou mais, nunca mais vi a mãe da Eleni. A pior coisa do desaparecimento é isso, você nunca sabe. Você não tem certeza, não é 100% de certeza. Você não viu o corpo, você não enterrou o corpo. Então é um negócio muito duro, né? Porque você fica anos digerindo aquilo. Eu mesmo às vezes achava, quem sabe, ela está, sei lá onde, foi para Cuba. Meio ilusório, né? Até ter... Eu tive uma coisa mais concreta quando eu conheci a Inês Etienne, que foi o quê? Nos anos 95, 96, que eu encontrei a Inês, ficamos muito amigos, até acho que um pouco foi isso também. Porque quando eu saí foi terrível, para mim foi terrível. Por vários motivos. Primeiro, caiu a ficha, que ele tinha morrido. Segundo, que eu não tinha mais nenhum amigo aqui no Brasil.
ou estava preso, ou tinha sido morto, ou estava fora do país. Eu não tinha mais praticamente nenhum amigo. Tive que refazer todas as minhas ligações sociais de novo, aos poucos, né? Eu não saí, eu devia ter saído. Hoje eu chego a essa conclusão. Minha família queria me mandar para fora. Não para o Chile, quase que eu fui para o Chile. Mas porque na verdade eu tinha alguma esperança de encontrá-lo. Senão eu teria saído. Teria sido muito melhor para mim. Apesar que eu casei, tive 2 filhos, tudo bem, mas sempre esse trauma ficou, né? Anos. Tanto que eu falar isso que eu estou falando aqui é de uns anos para cá que eu consigo falar. Até uns 10 anos atrás eu não conseguia falar sobre isso. A hora que chega na porta aqui do DOPS, eles abrem, eu entro e tem um garoto, no máximo de 20 anos, sei lá. Menino, devia estar participando das manifestações dos bancários também. Ele estava sentado numa banqueta, encostado na parede. Bem na entrada dessa porta, até vi hoje, a mesma entrada, exatamente igual. Aí eu entro com os policiais e o cara está sentado nesse banquetinho, um outro chega com uma estopa carregada de amoníaco e enfia na cara desse moleque. Aê, não quis cheirar o gás lá na rua, né, malandro? Enfia na cara do sujeito e segura aquele amoníaco no nariz. O moleque esperneando, batendo o braço e eles ali segurando. Até o moleque quase que me desfalecer, aí eles resolvem. Tira o moleque dali, leva pra dentro. E aí me empurram, me trazem para dentro, no térreo aqui desse prédio. Um saguãozinho que tinha lá embaixo. Aí ficamos ali, umas cadeiras. Fiquei 4 dias ali, nessas cadeiras. E dormia no primeiro andar. Era um estande de tiro. Você imagina, você dormir num lugar desse. Ele deitava e no fundo tinha aquelas silhuetas assim de madeira, né? Que é a figura humana, que eles treinavam o tiro. Ali. Eu fiquei os 4 dias ali. Dormia ali e ficava de noite lá embaixo. Aí, como era um negócio meio diferente para os policiais aqui, os delegados, não tinha uma coisa clara do que eles deveriam fazer, eles diziam assim, ó, vai sair daqui 2 horas. Ou, não, daqui 2 horas você vai sair. Aí você ficava numa expectativa, pô, vou sair. Aí passava 2 horas, não. Só na hora que trocar o delegado, na hora que trocar o plantão, você vai sair. Você e todo mundo, né? E passa 2 horas, passa o delegado, troca o plantão, nada. Aí termina o dia, aí só na hora só depois da assembleia. E vão tocando. E é um terror essa situação. De você não saber exatamente o que vai acontecer. Dá uma angústia, terror, a palavra melhor é essa. Terror porque você não tem noção, você não sabe o que fazer. Você não pode falar com ninguém, não tem comunicação com ninguém. E ali,